Gente de fé, tudo bom com vocês? E como prometido no vídeo em que eu mostrei, fazendo essa redinha aqui, ó, para pincel, se vocês não viram, eu vou deixar ou aqui no card ou na descrição do vídeo, para que vocês vejam, que é uma redinha para proteger os seus pincéis. Eu me inspirei nas redinhas que tem para vender, sabe? Mas eu ainda não vi aqui aonde eu moro para vender. E para comprar pela internet, nem sempre compensa para mim, tá, gente? Porque em alguns sites o frete para o Nordeste é muito caro. Então, por isso eu resolvi fazer a minha. Eu já fiz um vídeo falando como foi que eu fiz essa daqui. Essa daqui é aquele tecido de renda, né, que o pessoal faz o bordado e bota por cima da roupa. Eu reaproveitei o que eu tinha, mas eu confesso que não gostei muito, porque a poeira acaba entrando por aqui, ó. Tá vendo? Ela entra por aqui. Porque ela que não fecha, ela não se fecha aqui, sabe? Aí entra a poeira por ali por cima. Já nesse aqui, ó, ele fica fechadinho, igual a redinha que tem para vender. Então a poeira não fica em cima do seu pincel. E como eu prometi, eu disse que se eu encontrasse algum ponto que ficasse elástico no crochê, eu iria vir aqui para ensinar vocês. Eu encontrei. Ó, eu já fiz aqui pro meu. E eu confesso que eu gostei mais desse ponto aqui do que no tricô. Eu não sei se é por causa da linha que eu utilizei, mas eu confesso que eu gostei mais desse ponto aqui, que eu achei mais bonito o jeito como ele ficou. E nesse aqui eu utilizei a linha Raiza Baby, que é aquela linha de polipropileno, que tem gente que chama que é fio de seda. E eu gostei mais desse ponto aqui do que desse. Mas aí vai ao seu gosto, do que você mais gostar. E se você sabe só fazer tricô, você faz no tricô. E se você sabe fazer crochê, você faz só no crochê. Ou se sabe fazer nos dois, faz nos dois. Talvez tenha sido por causa da espessura da linha que eu utilizei. Mas enfim, vai de gosto de cada um, né? E eu já fiz esse e fiz um aqui, ó, mais fininho ainda. Então, eu vou mostrar pra vocês como começa. Eu vou utilizar essa linha aqui, que é a Raiza Baby. Eu não tô lembrada o nome da cor dela e nem o número. Ela é como se fosse um lilás puxando pro cinza. E vocês podem ver que já tá acabando, né? Eu já fiz aqui algumas e vou utilizar ela pra fazer mais uma. E pra essa peça, eu vou utilizar a agulha número 2 da tulipa de 1,50 para fazer essa redinha. Essa daqui é da tulipa, tá, gente? Então, se não tiver por numeração a sua, você olha aqui, nessa parte aqui. Isso aqui foi do cabo que eu fiz, tá? Então, bora lá? Você vai iniciar fazendo aquele ezinho para começar a fazer as correntinhas. Então, as correntinhas vai depender do tamanho que você quer que fique a sua redinha, certo? Então, deixa eu mostrar aqui. Essa daqui eu fiz com 33 correntinhas, 32 para ficar com um ponto e uma para virar. Que serve nesses pincéis aqui, dá também no de esfumar, pincel de delineador, qualquer coisa você pode fazer até mais fininho, dependendo da espessura desse aqui. Então, para esse aqui, eu fiz com 33 correntes, que eram 32 correntes, mais uma para virar e começar a fazer as carreiras. E nesse aqui, que é o de pó, que também dá para colocar de blanche, de contorno, esse aqui é um pincel de pó médio. Então, esse aqui eu coloquei 45 correntes, 44 para fazer os pontos e 1 para virar. E ele ficou assim. Se você for querer fazer
para esse pincel aqui de pó, que é mais fofinho, ó, vou colocar aqui os dois para vocês verem a diferença. Tá vendo que esse aqui é bem menorzinho? Se vocês forem querer fazer para esse, vocês vão ter que fazer essa parte aqui mais larguinha na hora que tá fazendo as carreiras, tá? Então, se for para um médio a pequeno, dá nessa quantidade de carreira aqui que eu vou fazer, que depois lá na frente eu vou dizer para vocês, tá? Então, aqui, ó, é só fazer as correntinhas. Eu vou fazer aqui e já volto. Ó, já fiz as minhas 33 correntinhas, porque eu vou fazer para um pincel mais fininho. E vou começar aqui nas correntinhas fazer ponto baixo. Então, esse ponto aqui que eu fiz, ele vai ser para ajudar a virar, eu vou entrar aqui, ó. E pegar na alça de cima, tá? Não pegue aqui assim não, ó. Pegando duas partes não. Deixa as duas linhas que estão aqui para baixo e pega só nessa daqui de cima. E você vai fazer agora voltando, tá? Não vá fazer na parte do avesso. Você vai fazer na parte do direito das correntinhas, pegando aqui só na alcinha de cima. E vai fazer o ponto baixo. Não aperta muito o ponto, tá? É legal que ele fique com um pouquinho de folga para ajudar mais ainda ele ficar flexível, ficar elástico, que é isso que vai ajudar. Então, eu vou fazer aqui nas correntinhas todinhas e já volto. Terminei aqui, ó, a primeira carreira de ponto baixo. Já fiz aqui o meu último ponto e agora eu faço uma correntinha e viro a peça. Aí, quando a gente tá fazendo carreiras de ponto baixo, a gente entra aqui e vai fazendo os pontos. Só que nesse ponto a gente não vai entrar aqui. A gente vai vir aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, do ponto. Vai pegar nessa parte do lado de lá e vai fazer o ponto baixo. Ó, em vez de eu pegar aqui, eu venho e pego essa alcinha daqui, ó. Que em vez de pegar as duas alças do ponto baixo, você vai pegar só uma e a da parte que tá dentro, não a da parte que tá pra fora. E você vai fazendo até o final. Ó, já terminei duas carreiras. E ele fica assim, ó, tá vendo? Como se fosse um cordãozinho querendo se fechar, mas é normal que ele fique assim, tá? Aí, você vai fazer também uma correntinha, vira e faz de novo, pegando aqui, ó, na alça de trás do ponto, que isso é o que vai deixar com que essa redinha fique flexível, certo? Esse é o segredo desse ponto. Aí, você vai abrindo aqui, ó, como eu disse, ele quer enrolar, mas você vai segurando aqui com o polegar e vai pegando aqui na alcinha de trás do ponto, com bastante atenção para não pegar no ponto errado. E vai fazendo todas as carreiras assim, até a quantidade que você quer. Olha, gente, já terminei e eu fiz 8 carreiras, tá? Esse daqui, que é o de para pincel de esfumar, para pincel feito esse aqui, ó, que é de sombra e côncavo, eu fiz com 8 carreiras. E esse aqui, que é o de pó médio, eu fiz com 16 carreiras, tá? E se for para esse aqui,
você pode colocar de 18 a 20 carreiras. Tá, mas Cecília, o meu pincel é mais fino do que o seu, meu pincel é mais grosso que o seu. Como é que eu vou conseguir saber o tamanho? Então, como vocês podem reparar aqui no ponto, ele fica bem diferente do que o ponto baixo que a gente faz normal, né? Quando é de carreira e de volta, ó, ele fica bem flexível. Então, como é que você vai fazer? Você vai colocar o seu pincel em cima e vai na parte que é mais grossa. Ó, vocês podem ver que se eu vir normal aqui, ele só chega até aqui, ó. Tá vendo? Então, como é um ponto flexível, você vai puxar os dois lados, ó. E ele se juntou. Se eles ficassem aqui assim, mesmo eu puxando, não tivesse chegado, ficasse aqui, aí eu iria ter que fazer mais uma ou duas carreiras. Mas como eu puxei e eles se encontraram, tá vendo? Então, já dá pra mim costurar. Então, é dessa maneira que você vai ver se o tamanho que você fez na quantidade de carreiras serviu ou não. E se serviu, aí você já vai anotando no papel. Por exemplo, eu fiz esse aqui que é de esfumar, fiz com tantas carreiras e com tantas correntes no início. Aí quando você precisar fazer de novo, você já vai saber a quantidade de carreiras e não vai precisar estar medindo, tá? E agora a gente vai para a costura. Então, como é que eu vou fazer a costura com a agulha de crochê? Se você quiser, você pode cortar uma quantidade de linha e costurar com agulha de tapeçaria, mas se você quiser, você pode continuar aqui e costurar. Então, eu acabei aqui, não fiz a correntinha, tá? Não precisa. E venho aqui, nessa parte aqui que foi lá do início, né, a correntinha, e vou pegar uma alça, só uma, aqui ó. Peguei uma alça e vou fazer o ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Aí eu fiz esse ponto baixíssimo, eu agora vou no outro lado e vou pegar na alcinha de trás, igual como estava fazendo do ponto. E faço um ponto baixíssimo. Venho nesse outro aqui, pego uma alcinha do final e faço um ponto baixíssimo. Vou aqui no outro lado e pego a próxima alcinha de dentro, aqui, né, daquela parte de lá, e faço outro ponto baixíssimo. Então, ele vai se fechar todinho. Vou fazer aqui todinho e já volto. E quando você costurar, ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Quando estiver costurando, gente, não apertem também muito o ponto, tá? Senão vai dificultar na hora de ela precisar ficar elástico, tá, gente? Não precisa apertar na hora da costura. Aí, quando você chegar no final, você arremata o ponto. Como eu usei esse fio, eu dou um nozinho e queimo a pontinha da linha. Mas se você quiser, pode usar linha de algodão também, tá? Que eu gosto mais de trabalhar com essa linha. E vai ficar assim. E aí, você faz para os pincéis que você quer. E essas redinhas servem para quê? É para proteger o seu pincel de não pegar poeira e também manter a forma do pincel, tá? Porque às vezes ao longo do uso ou até dele lá guardado, vai batendo alguma coisa e vai abrindo os pincéis, ele vai perdendo o seu formato. E essa redinha, além de proteger do seu pincel não ficar lá exposto pegando poeira e na hora de você utilizar, passar o pincel junto com a poeira, vai também manter a forma do seu pincel, certo? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!